Bom, então, onde nós paramos nesse processo, né? A glicose, ela foi quebrada, formou 2 moléculas de piruvato, tá? Nesse processo eu tenho a produção de 4 ATPs, 2 são perdidos para a realização do processo, então eu tenho um saldo final de 2. Formei 2 ácidos pirúvicos, tá? E nesse processo, como eu disse para vocês, eu tenho perda de hidrogênio, tá? Então, de C6 vai para C3, maravilha. De O6 vai para O3, maravilha. Só que o hidrogênio vai de 12 para 4, tá? Teria que ir para 6. Então, eu tenho a perda aí em cada uma das moléculas de 2 hidrogênios. Para onde vão esses hidrogênios? Para os transportadores, tá? Então, são essas moléculas aqui que realizarão o processo de transporte do hidrogênio até a cadeia transportadora a cadeia respiratória, né? Que vai fazer o transporte de elétrons mais eficiente nesse processo. Bom, o que acontece então? Esse piruvato, ele vai ser levado, tá, para dentro da mitocôndria a partir de agora. E dentro da mitocôndria, tá, na parte interna da mitocôndria, eles vão ser convertidos em acetilcoenzima A ou acetil-CoA, tá? Para poder então entrar no processo do ciclo de Krebs, tudo bem? Então, o que vai acontecer? Esse piruvato, quando ele sofre a ação de uma coenzima, tá? De uma enzima, ele perde um CO2 e origina o acetilcoenzima A, tudo bem? Nesse processo também eu tenho a perda de um hidrogênio. E quando há a perda de um hidrogênio nesse caso, todo o hidrogênio que vai ser perdido aqui, ele vai sempre pro transportador, tá? Pro transportador de hidrogênio, que no nosso caso aqui é o NAD, tá bom? Bom, o ciclo de Krebs é uma sequência de reações químicas que ocorrem dentro da matriz das células eucarióticas, ou seja, aquelas células iguais à nossa que tem estrutura nuclear. E durante todo o processo, o acetil-CoA participará de uma série de reações químicas, tá? Então, ele vai participar de um ciclo, por isso chama ciclo de Krebs. Então, o ácido pirúvico, pela enzima, é convertido em acetil-CoA, libera o NAD e o CO2, e aqui eu participo de novo do ciclo do ácido cítrico. Ao final, eu tenho produção do ácido oxalacético ou oxalacetato, NAD, que a gente já falou que são carregadores de elétrons, CO2 e FAD, que também são carregadores de elétrons, tá? Que assim como o NAD, eles fazem transporte de elétrons. A reação entre o acetil-CoA e o oxalacetato vai gerar o que a gente chama de ácido cítrico, tudo bem? Que vai recomeçar o ciclo. Então, basicamente é assim, ó. O ácido pirúvico é convertido em acetil-CoA por uma enzima, libera CO2, libera NAD. O NAD pega esses elétrons, juntamente com os prótons, por isso que era NADH, né, porque vai um H+, e vai lá participar da cadeia respiratória, que a gente vai ver depois. O acetil-CoA vai começar o ciclo, tá? Ou seja, o acetil-CoA mais o oxalacetato do ciclo anterior forma o ácido cítrico. Vão participar de todos os processos e produzir NADH, né? Vão produzir GTP, que é uma molécula semelhante ao ATP. Vão produzir FAD, que novamente é uma molécula carregadora de elétrons, e vão reformar, né, voltar à presença de novo do oxalacetato, que novamente com o acetil-CoA produzido uma nova reação de glicólise, vai de novo participar do ciclo do ácido cítrico. E assim sucessivamente, tudo bem? Então, de novo, só pra gente revisar. A glicose, ela é quebrada, tá? Em 2 moléculas de ácido pirúvico ou piruvato. Com isso, nesse processo, eu tenho a formação do NAD. O NAD é uma molécula carregadora de elétrons que vai ser responsável por transportar esses elétrons de um lugar para o outro, tá? Transportador de elétrons. Ah, mas por que ele virou NADH+, se ele está transportando elétrons? Porque toda vez que vem um elétron, vem um próton, e o meu próton é o H+. Esse ácido pirúvico, ele vai sofrer a ação de uma enzima chamada coenzima A, né? CoA, que está escrito aqui. Essa enzima, ao fazer o processo de conversão do ácido pirúvico em acetil-CoA, ela libera um CO2 e mais hidrogênios para formar lá o NAD novamente. Esse acetil-CoA, dentro da mitocôndria, né, da estrutura da mitocondrial, ele vai, junto com o oxalacetato, formar o ácido cítrico e fazer todo o ciclo de Krebs, né, produzindo todos esses elementos químicos aqui. Tá? Isso é um ciclo por quê? Porque ao final eu tenho a formação de mais oxalacetato, que vai reagir com mais acetil-CoA, que vai produzir mais ácido cítrico, que vai participar de novo do ciclo de Krebs. E ao final, qual que é o objetivo disso aqui? A eliminação do CO2, né? Quando a gente expira, elimina CO2, ó o CO2 aqui,
tá? Esse CO2 que a gente elimina, esse CO2 que a gente elimina, esse CO2 que a gente elimina. E esses hidrogênios acompanhados de elétrons, eles vão servir para a cadeia respiratória que a gente vai